Bom dia, igreja. Uma alegria muito grande estarmos aqui nesse primeiro domingo do ano para louvarmos e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade no nosso estudo sobre Atos, onde temos estudado o querer de Deus na igreja. Temos estudado versículo a versículo uma forma de entendermos como Deus cumpriu a sua promessa sobre a sua igreja lá de Mateus 16, 18. Onde a confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo se torna a pedra angular para a criação dela. E Lucas, ele é meticuloso e cuidadoso com os fatos, buscando a acurada investigação. Não colocou nada além do que deveria, nem pequeno o suficiente para ser considerado desnecessário. Ele é preciso ao externalizar o que o Espírito Santo, o autor maior das Escrituras, queria que fosse escrito. E desde o capítulo 9, nós temos visto que a mensagem do reino é oficialmente estendida aos gentios, por meio de Pedro. E encontra expressão vibrante em seu futuro centro, a cidade de Antioquia. E o estabelecimento de uma igreja cosmopolita em Antioquia dá expressão vibrante à mensagem do reino aos gentios. Era um lugar que não tinha chegado isso. Né? A expansão do evangelho entre os gentios aconteceu primeiro em Antioquia, como resultado da proclamação dos leigos, depois da perseguição de Jerusalém. Então, a perseguição de Jerusalém faz o pessoal dispersar. Né? E essas pessoas começam a criar a igreja de Antioquia. E a solidificação da presença do evangelho entre os gentios aconteceu quando Barnabé confirmou a sua direção divina e trouxe Paulo como auxiliar para o ministério. E terminamos então falando que o apoio oferecido por Antioquia à igreja de Jerusalém, em resposta à revelação divina, liga as comunidades gentias e judaicas. E agora entramos então no capítulo 12, onde iremos ver que a perseguição de Jerusalém oferece um contraste entre a abertura dos gentios e a intolerância dos judeus para com o cristianismo. Então, só uma introdução do que nós vimos e do que nós iremos ver. Então, baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, obrigado, Deus Santo. E como cantamos aqui antes, ó Pai, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Ó Pai Santo, sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo, Pai. Tu és santíssimo, Deus. Obrigado, ó Pai, porque os céus e a terra, Pai, proclamam a Tua glória, Senhor. Tudo, Senhor, mostra que foi o Senhor, ó Pai, que fez. Ó Deus Santo, obrigado pelo ano que o Senhor nos deu, de 2025, ó Pai. Sabemos que foi conforme a Tua condução, Senhor. Queremos clamar, ó Pai, que o Senhor venha conosco, Senhor, nesse ano de 2026. Que seja, Pai, um ano conforme a Tua vontade sempre, ó Pai. Faça, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai Santo. E que o Senhor possa estar nos conduzindo, ó Pai. E que, ó Deus, seja a Tua palavra, Senhor, não a minha, não dos homens, ó Pai, nesse momento, a ser falado, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, ó Pai, por Teu entendimento, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura corrida aqui, então, Atos 12, porque nós vamos fazer uma quebra. Tal qual um hambúrguer, pão, nós vamos tirar o hambúrguer aqui, vamos falar do começo e do fim, e o meio nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Nós vamos quebrar aqui um pouco, porque o meio ele é tão importante que vale um estudo só para ele. Tá? Nós vamos ler aqui então, leitura corrida, Atos 12, porque é importante sabermos todo o contexto antes de falarmos do começo e do fim. Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja
para o maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e focando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vamos até aqui. Então imagine, né, ser acordado por um anjo e despertar para um milagre. Né? Foi o que aconteceu aqui com Pedro, quando estava na prisão pela terceira vez. Lembrando, era a terceira vez. Atos 4 vai falar da primeira, Atos 5 vai falar da segunda, onde ele miraculosamente saiu também. E agora é a terceira vez que ele se encontra na prisão em Jerusalém, à espera do seu julgamento. E agora, morte certa. Né? Uma vez que haviam acabado de matar Tiago, irmão de João. E o tema de hoje, então, é a soberania de Deus nas nossas tribulações. Então, a soberania de Deus nas nossas tribulações. Anos depois, ainda como um caráter introdutório, né,
quando escreveu a sua primeira epístola, Pedro talvez tivesse essa experiência em mente, ao citar Salmo 34, 15 e 16. Lá em 1 Pedro 3,12. Vamos abrir? 1 Pedro 3, versículo 12. Segura Atos aí. Primeira Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nós lemos aqui no começo, Salmo 34, 15 a 16. Antes do louvor. E Pedro está trazendo esse sentimento quando ele escreve 1 Pedro 3,12. É o mesmo texto. Talvez ele tivesse, quando escreveu isso aqui, estivesse lembrando dessa experiência aqui dele. Sem dúvida, essa citação resume o que Deus fez por Pedro. E revela 3 certezas maravilhosas para dar encorajamento em tempos difíceis. Nesse estudo, veremos 2 deles, e um deles deixaremos para o próximo domingo. Então veremos 2 certezas maravilhosas para dar encorajamento em tempos difíceis. E o primeiro dele, dentro desse grande tema que é a soberania de Deus nas nossas tribulações, a primeira certeza que nós vemos com Pedro, nesse texto de Atos, é que Deus vê as nossas tribulações. Deus vê aquilo que a gente passa. Deus vê as nossas tribulações. Nós vamos olhar aqui, Atos 12, 1 a 4. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de Pedro. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, como nós lemos Salmos e 1 Pedro, podemos separar esse texto nas 3 certezas que nós veremos. A primeira parte que nós vemos de 1 Pedro 3,12 é porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E isso vai estar dentro do nosso tema. Deus vê as nossas tribulações. Porque a igreja que continuou a sofrer ataques de Satanás. Deus viu e atentou para que o Herodes Agripa fazia contra o seu povo. Esse homem perverso era neto de Herodes o Grande. Então, vamos lembrar aqui a história de Herodes. Nós vemos na Bíblia 3 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas e Herodes Agripa I. Então, Herodes Agripa I, que é o Herodes aqui de Atos 12, ele era neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande era descendente de um edomita com uma mulher de procedência árabe. Lembrando que o povo edomita, lá de Esaú, os descendentes de Esaú, Edom, vermelho, então os povos edomitas ficavam do lado, para quem olha aqui Israel, eles ficavam aqui do lado. Eles eram um dos principais rivais dos judeus na antiguidade. Quando a gente vê Juízes, a gente vê todo o Antigo Testamento, a gente vê muitas vezes batalhas e ações sendo travadas com os edomitas. Então esse Herodes o Grande era um descendente edomita, não era um descendente israelense. E ele era o rei da região, pelos romanos. Os romanos o colocaram como rei da região. E ele foi descrito como um louco que assassinou sua própria família e inúmeros rabinos. E também foi ele quem havia mandado matar as crianças de Belém na época do nascimento de Jesus.
Mas Herodes Agripa, de Atos 12, também era sobrinho de Herodes Antipas, que havia ordenado a decapitação de João Batista. Herodes, da época, então, em que Jesus estava trabalhando no seu ministério. Herodes Antipas foi quem matou João Batista, né, a pedido de sua esposa. Né. Ou seja, era uma família de gente dada a intrigas e assassinatos, desprezada pelos judeus, que não aceitavam a ideia de ser governados por edomitas. E é evidente que Herodes Agripa sabia disso, de modo que perseguiu a igreja a fim de convencer os judeus de sua lealdade às tradições de seus antepassados. Então ele sabia disso. E ele buscava, como nós vimos aqui, ser agradável aos judeus, né? E agora que os gentios haviam sido aceitos abertamente pela igreja, desde o capítulo 9, o plano de Herodes parecia ainda mais apropriado aos judeus, nacionalistas, né, que não queriam coisa alguma com os pagãos. Herodes então ordenou a prisão de vários cristãos. Dentre eles, Tiago, como nós vimos aqui, irmão de João, o qual ordenou que fosse decapitado. E assim Tiago tornou-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Então ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. E quando refletimos sobre a morte à luz de Mateus 20, 28, vamos abrir Mateus 20, 28? Segura Atos. Mateus 20, do versículo 20 ao 28. Mateus 20, versículo 20 a 28. Diz assim: Então se chegou a ele a Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, João e Tiago, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando a gente olha a luz, Atos 12, a morte de Tiago, à luz desse texto de Mateus 20, 28, ela adquire um significado especial. Tiago e João, juntamente com a sua mãe, havia pedido tronos, mas Jesus deixou claro que não poderia haver glória sem sofrimento. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Perguntou Jesus, lá no versículo 22. E ele responde, né? Eles respondem: podemos, com muita ousadia. Por certo, não sabiam o que estavam dizendo, mas acabaram descobrindo o alto preço de receber um trono na glória. Tiago foi preso e morto. João foi exilado depois na ilha de Patmos, como prisioneiro de Roma. Primeira Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 9 vai falar isso. De fato, beberam do cálice e compartilharam do batismo de sofrimento que Jesus havia experimentado.
E aqui é interessante, né? Pois Deus nunca prometeu conforto, nunca prometeu tranquilidade para aqueles que o seguem. Mateus 10, 22. Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiados sereis por causa do meu nome. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 Pedro 4,19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Os que morrem segundo a vontade do Senhor. E Tiago 1, 2 a 4, texto que nós já lemos bastante aqui na escola dominical. Mas meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias... Não. 1, 2? Está na versão diferente. Mas cairdes em várias tentações, nós vimos aqui em várias provações, né? Tendes alegria passar por várias provações, né? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Na versão Almeida Revitalizada, acho que gosto mais, né? Que é, tendes por alegria passar por várias provações. Então Deus nunca prometeu conforto nem tranquilidade. Mas o que temos buscado em nosso Senhor? Claro que viver complicações e situações difíceis não é legal. Né? Mas precisamos entender que situações são essas. São situações geradas por mim ao tentar fazer algo sem Deus, buscando a minha própria força, a minha própria sabedoria, ou através de pecado, de idolatria, ou apenas situações decorrentes do realizar a obra de Deus. Porque se for o segundo, tem desalegria. Deus falou isso. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Agora, se a sua tribulação é por conta de pecado, por algo próprio, precisa ser tratado. Mas aqui, Tiago, ele sofre por situações decorrentes do realizar a obra de Deus. Deus prometeu isso. Sereis odiados pelo meu nome. E ele sofreu isso. O importante que tiramos aqui é que quando a situação vem do realizar a obra de Deus, não devemos recuar ou sentir medo, mas nos apegarmos ainda mais à palavra e em Deus. Vamos abrir lá, Romanos 1, 16, 17. O Eudes leu aqui antes do culto, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não devemos, se a situação que você passa é por conta de estar levando o evangelho, não recue. Não se envergonhe do evangelho. Paulo fala isso, não me envergonho. Tiago, com certeza, deve ter passado isso na cabeça dele. Não me envergonho. Ah, mas você vai morrer. Não vou recuar pela palavra do Senhor. Pedro não voltou atrás pela palavra do Senhor. Não, eu esqueço aqui. Não. Manteve-se. Porque para a obra do Senhor, Deus falou, não tem conforto nem tranquilidade. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele falou isso.
Então, Romanos 1,16 mostra que recuar por medo de levar a palavra é o mesmo que se envergonhar do Evangelho. Mas como Pedro e Tiago, devemos nos firmar no Evangelho e na soberana vontade de Deus. Nos firmar no Evangelho e na soberana vontade do Senhor. Você tem crido que Deus tem agido soberanamente na sua vida? Crê nisso? Ou tem passado pela nossa cabeça que Deus tem sido injusto para conosco? Do que você tem sofrido? Tem refletido isso? É porque tem agido através do Senhor? É por outras coisas? Se é por outras coisas, tem refletido sobre isso? Tratado isso com o Senhor? Mas ainda sobre Herodes, o rei guardava a lei de Moisés e fazia todo o possível para agradar os judeus. E graças a essa política, ele mandou prender alguns da igreja e maltratar. E fez passar a fio da espada, então, Tiago. E os judeus responderam com entusiasmo. Olha lá, vendo isto ser agradável aos judeus, versículo 3, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então os judeus responderam com tanto entusiasmo à execução de Tiago, que ficariam ainda mais satisfeitos com a execução de Pedro. Assim como eles reagiram com tanto entusiasmo, então Herodes resolveu dar o mesmo fim a Pedro. Contudo, era o dia dos pães asmos, e não era apropriado realizar execuções em feriados religiosos. Além disso, os judeus estavam ocupados demais com suas cerimônias para dar a devida atenção ao favor que Herodes estava fazendo. Lembra que Herodes estava achando que isso era um favor para os judeus. Assim, Herodes ordenou então que Pedro permanecesse encarcerado até o momento propício para sua execução, o que ele ia fazer depois da Páscoa. E Deus permitiu que Herodes prendesse Pedro e que colocasse sob forte vigilância na prisão. Havia 16 soldados para guardá-lo, 4 escoltas com 4 guardas. Mais 2 soldados para guardar a porta, além de outros 2 a quem o apóstolo ficou acorrentado. Afinal, da última vez que Pedro fora preso, Pedro havia desaparecido misteriosamente. E Herodes não estava disposto a permitir que isso acontecesse novamente. Então ele mandou uma forte guarnição. Né? Estava fortemente guardado. Mas por que Deus permitiu que Tiago morresse, mas salvou Pedro? Afinal, ambos eram servos dedicados do Senhor e eram necessários na igreja. Esse capítulo permite uma análise interessante de como Deus lida com seu povo. Tiago foi morto pelo inimigo, enquanto Pedro foi livrado miraculosamente. Por quê? Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus mata um e salva o outro? A razão humana pode questionar a preferência por Pedro. A fé, em contrapartida, descansa no amor e na sabedoria de Deus. A única resposta para uma pergunta humana sobre por que um e não outro é: a vontade de Deus é soberana. A vontade soberana de Deus. A soberania de Deus vê as nossas tribulações. Justamente aquilo sobre o que Pedro e a igreja haviam orado depois de sua perseguição, lá em Atos 4, 24, 30. Vamos abrir lá. Aqui,
primeira prisão de Pedro, havia sido solto, né? Eles oraram. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Deus, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que na tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedro estava te orado por isso, por intrepidez, pela soberana vontade de Deus na vida deles. Herodes estendera a sua mão para destruir a igreja, mas Deus estenderia a sua mão para realizar sinais e prodígios, a fim de glorificar a seu filho, como nós vimos na oração aqui. Deus permitiu que Herodes matasse Tiago, mas o impediu de fazer mal a Pedro. O trono celeste estava no controle, não o governante aqui da terra. Como nós temos nos portado diante das nossas tribulações? Temos crido que Ele está nos olhando? Ou temos achado que Ele esqueceu de nós? Meus irmãos, se isso passa pelas nossas cabeças, devemos saber que não é um pensamento que vem do Espírito Santo. Pois Deus não se esquece de nós. E esse texto nos mostra que tudo, absolutamente tudo, acontece única e exclusivamente pela vontade soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos e pedimos algo a Deus, devemos saber que Ele pode responder 3 coisas. Já falamos isso aqui outra vez. Quem lembra? Sim, não, espera. Sim, não, espera. Até Paulo, Deus respondeu não. Lá em 2 Coríntios 12, do 8 a 9. Vamos abrir lá. Vamos ler do 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se até para um apóstolo Deus falou não, até para Tiago Deus falou não. É engraçado que a gente estava na ceia aqui agora, na virada dia 31, e nós tínhamos feito em 2024, anotando, cada um anotou aqui algumas orações em 2024, e agora na virada nós abrimos as orações para ver aquilo que Deus havia feito. Né? E alguém falou assim, nossa, ainda bem que Deus disse não aqui. Por algum motivo, né? Mas olha só, né? Depois, quando a gente passa um tempo, a gente olha assim, nossa, né? Ainda bem que Deus disse não aqui.
Então nós não sabemos, né? Quando a gente ora, nós não temos a visão de todo o plano de Deus nas nossas vidas. E às vezes o não, ele é bem-vindo depois de um tempo. Então, devemos ter certeza que a vontade de Deus é soberano e que tem um propósito maior. É importante observar que a igreja não escolheu um substituto para Tiago, como havia feito no caso de Judas, lá em Atos 1,15. A partir de agora não há substituição. Acabou. Enquanto o evangelho era levado primeiro aos judeus, era necessário ter um grupo completo de 12 apóstolos para testemunhar as 12 tribos de Israel. O apedrejamento de Estevão encerrou esse testemunho especial a Israel, de modo que o número de testemunhas oficiais não importava mais. Agora passou-se a ir aos gentios. E agora não teria reposição. Não houve mais reposição. Tiago morreu. A partir de agora, era o trabalho sendo levado não mais aos judeus, mas a todos, aos gentios. E é bom saber que, por mais difíceis que sejam as provações, ou por mais decepcionantes que sejam as notícias, Deus ainda está assentado em seu trono e está no controle de todas as coisas. Talvez nem sempre compreendamos seus caminhos, mas sabemos que a sua vontade soberana é o que há de melhor. E ainda bem que ele disse não, né? Quando montando o estudo, eu falei assim, ainda bem que Deus dá não às vezes pra gente. Ainda bem. Porque, como a gente vê, para que não nos ensoberbecesse, para que a gente não peça algo para usufruirmos de coisas vãs, mas a vontade do Senhor, ela é a melhor coisa em nossas vidas. Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto maravilhoso que nós vemos aqui. Deus vê as nossas tribulações. Não se esqueça disso. Ele enxerga o que você passa. Ele vê. Ele não fecha os olhos. Mas ele vê o que você está passando. Como temos agido durante as nossas tribulações. E se ele vê a nossa tribulação, ele vê o nosso comportamento através dela. Como temos nos comportado nas nossas tribulações. E o segundo ponto que nós vemos aqui, que é Deus lida com os nossos inimigos. Vamos abrir lá, Atos 12, do 18 ao 25. Como eu falei, a gente vai falar aqui do início e do fim do capítulo. E na próxima nós falaremos aqui do meio. 12 e 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Voltando lá a Pedro 1, 13, 12. 1 Pedro 13, versículo 12. Nosso texto, referenciando Salmos 34. Não teremos?
1 Pedro 13, 3, 12. Então, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Vimos isso aqui na primeira parte do versículo, do capítulo 12. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, como eu disse, né, talvez Pedro tivesse pensando dessa experiência quando ele escreveu aqui e lembrou de Salmos 34. E se o relato tivesse terminado com a partida de Pedro aqui em Atos 12, ficaríamos imaginando o que foi feito de Herodes e dos guardas. Não sabemos a que horas o anjo libertou Pedro, mas quando o grupo seguinte de soldados entrou na cela, qual não foi a sua consternação ao descobrir que os guardas estavam lá, mas o prisioneiro havia desaparecido? Se a guarda recém-chegada teve de acordar os soldados que estavam ali, certamente não teriam feito de modo gentil. Aqui não fala, né, se os guardas estavam dormindo ou não. Mas se os guardas que chegaram para trocar a guarda os viram acordado, não foi uma situação fácil de explicar. Tinham quatro escoltas de 4 soldados, 2 soldados amarrados com Pedro, 2 soldados na porta. Como um prisioneiro acorrentado conseguiu escapar, quando havia 4 guardas na cela e as portas estavam trancadas? Então, da forma como eles foram encontrados, os guardas, acordados ou não foi uma situação fácil. De acordo com a lei romana, se um guarda deixasse um prisioneiro escapar, deveria receber o mesmo castigo que o prisioneiro teria recebido, mesmo que fosse a pena de morte. Segura aí, vamos lá, Atos 16, 27. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então a gente vê aqui exemplos, né? A gente não tira isso do nada, a gente tira isso, a própria Bíblia mostra. Né? Atos 27, 42 também. Vamos abrir lá, 27, 42. O naufrágio de Paulo. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Por quê? Porque se um guarda perdesse um preso, ele sofria a mesma punição do preso. A lei não se aplicava com tanto rigor à jurisdição de Herodes, e, portanto, ele não tinha obrigação de matar os guardas, mas, sendo quem ele era, mandou executá-los mesmo assim, que é o ordenou que fossem injustiçados, ordenou que fossem mortos. Em vez de matar um homem para cair na graça dos judeus, matou 4 na esperança de lhes agradar ainda mais. Vamos abrir lá Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Tudo através da soberana graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa verdade é ilustrada pela morte de Herodes, que nós veremos aqui. Apesar de Deus nem sempre fazer justiça tão rapidamente, não há dúvida de que o juiz de toda a terra fará o que é certo. Gênesis 12, 18, 25. Perdão, 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra?
O povo de Tiro e de Sidom, que dependia dos alimentos que adquirira dos judeus, havia, de algum modo, desagradado ao rei Herodes e corria o risco de perder a sua assistência. Como bons políticos, subornaram Blasto, encarregado da câmara, ou também quarto de dormir, né, do rei. Blasto era o encarregado do quarto do rei. E, portanto, um funcionário de confiança. Este, por sua vez, convenceu o rei a se encontrar com a delegação estrangeira. Era uma oportunidade para o rei orgulhoso demonstrar a sua autoridade e glória e para os delegados lhe agradarem com suas lisonjas. Né? Com seus... Como é que a outra palavra pode ser usada? Com suas... Né? Puxa-saquismos. Né? Uma linguagem mais simples. Né? De acordo com o historiador judeu Flávio Josefo, a cena ocorreu durante uma festa em homenagem ao imperador Cláudio. E nesta ocasião, Herodes vestiu um belíssimo traje de prata. Não sabemos o que o rei disse em seu discurso, mas sabemos que o seu objetivo era impressionar o povo. Ele conseguiu. Falaram ao ego do rei e lhe disseram que ele era um deus. Né? Olha lá. Né? É voz de um deus e não de homem. No entanto, Herodes não deu glória a Deus. De modo que essa cena toda não passou de idolatria. Vamos abrir lá, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele não divide a glória e a honra dele. É dele. E se a gente traz a glória para si, Deus age. E em vez de Pedro ser morto por Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus de Pedro. Talvez o mesmo anjo que livrou Pedro tenha ferido o rei. Sabemos, não importa também. Herodes caiu enfermo com uma doença que atacou seus intestinos. E segundo Josefo, morreu no ano 44 depois de Cristo. O homem que mandou executar Tiago para agradar os judeus foi morto pelas mãos daquele que pode não apenas destruir o corpo, mas também condenar a alma ao inferno. Herodes escolheu o que plantou. E esse acontecimento é mais do que uma página na história antiga, pois tipifica o mundo e as pessoas de hoje. Os cidadãos de Tiro e Sidom só estavam preocupados em conseguir alimento suficiente para encher o estômago. Sem dúvida, alimento é essencial à vida. Mas há algo de errado quando estamos dispostos a pagar qualquer preço por ele. A delegação sabia que conseguiria o que desejava, se lisonjeasse o rei e o chamasse de Deus. O mundo ainda vive em função de aplausos e prazeres. O ser humano tornou-se um Deus. Vamos abrir lá, Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O ser humano tornou-se um Deus. O mundo continua buscando apenas o físico e ignora o espiritual. Vive pela força e pela lisonja, não pela fé e pela verdade. E um dia o mundo será julgado. Hoje, a igreja sofre por causa de pessoas como Herodes, que usam sua autoridade para se opor à verdade. Desde o faraó no Egito,
O povo de Deus sofre sob o domínio de déspotas e de seus governos. É Deus, e Deus sempre preservou o seu testemunho no mundo. Sempre. Mesmo no cativeiro, sempre houve um remanescente. Sempre houve alguém para levar a palavra do Senhor. Nem sempre Deus julgou os governantes como fez com Herodes, mas sempre cuidou de seu povo e providenciou para que não sofressem nem morressem em vão. Tiago não morreu em vão. Tem um propósito em tudo aquilo que Deus faz. A liberdade que desfrutamos hoje foi comprada pelos que abriram mão de ser livres. Lembra quando a gente vê as cartas que geralmente as pessoas se apresentam como escravos do Senhor Jesus, como servos de Cristo. Eles abriram mão de ser livres para serem escravos do Senhor. E hoje a liberdade que nós temos hoje foi comprada por essas pessoas que abriram mão da sua liberdade. A igreja primitiva não tinha qualquer influência política, nem amigos em altos escalões para ajudar a mexer os pauzinhos. Em vez disso, se dirigiram ao trono mais elevado de todos, o trono da graça, daquele que é o Rei soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os primeiros cristãos eram um povo de oração, pois sabiam que Deus poderia resolver os problemas. Nós vamos falar justamente de oração no próximo domingo, quando nós formos falarmos aqui da oração da igreja e do livramento de Pedro. Mas eles sabiam que o que resolvia era oração. Se colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo. O trono glorioso de Deus é muito maior do que o trono de Herodes. O exército celestial de Deus poderia derrotar os frágeis soldados de Herodes a qualquer momento. Não precisavam pagar subornos para conseguir que fizesse justiça. Simplesmente levavam a sua necessidade à Suprema Corte. E não a Suprema Corte que nós vemos hoje. A Suprema Corte de verdade. A Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? Vemos lá, 12:24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Trata-se de mais um dos resumos do relatório de progresso que Lucas faz. Abre lá, Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Aqui não a igreja física, a igreja corpo de Cristo. Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Crescia em número. E nós veremos mais ainda. Então, Lucas várias vezes vai dar o resultado do relatório, vai dar o relatório do progresso. Acontece uma coisa, ele traz um relatório. Acontece outra coisa, ele traz outro relatório. E aqui ele traz o relatório. O que aconteceu com a morte de Pedro? De Tiago? O que aconteceu com a prisão de Pedro? A palavra do Senhor crescia e multiplicava. Lucas está cumprindo o propósito do seu livro, que é mostrar como, a partir das suas origens modestas em Jerusalém, das origens da igreja, a igreja espalhou-se por todo o mundo romano. Que grande estímulo deve ser isso para nós hoje. No início de Atos 12, Herodes parecia no controle de tudo.
E tudo indicava que a igreja perdia a batalha. A igreja, corpo de Cristo. Mas no final do capítulo, Herodes está morto, enquanto a igreja está bem viva e crescendo rapidamente. Era uma igreja que orava, por isso foi bem sucedido. Quando em dificuldades, devemos nos colocar de joelhos ao Senhor e orar. Orar. Se esse obstáculo, Senhor, vem de ti, eu aceito. Mas se ele vem de Satanás, eu rejeito. E também todas as suas obras em nome da obra da cruz. Se esse obstáculo é de Satanás, Senhor, retira isso. Mas se esse obstáculo vem do Senhor, que assim seja, eu aceito isso. Me ajuda a passar por isso. É assim que devemos orar quando tem um obstáculo. É do Senhor? Então me ajuda, Senhor. Então quero passar por isso junto com o Senhor. Mas se isso não vem do Senhor, rejeita, Senhor. Retira isso, que não vem do Senhor. Que sejamos confiantes na soberania de Deus, incessantes em oração e dependentes dele em nossas vidas. Amém? Baixe suas cabeças. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, ó Pai Santo, o Senhor, ó Pai, que fez tudo, que guia tudo, e que sabemos que ainda tem muita coisa que o Senhor ainda vai fazer. E sabemos, ó Pai, que o Senhor fará exatamente como o Senhor tem falado na sua palavra. Ó Pai, declaramos, ó Pai, que o Senhor é soberano, Pai. Deus soberano nas nossas vidas, Senhor. O Senhor é o meu soberano, ó Pai. Sei, ó Pai, que o Senhor conduz tudo conforme a tua vontade, não a minha, Pai. Para que não me ensoberba e para que não eu haja, Pai, em coisas mundanas, Senhor. Mas sei, ó Pai, que o Senhor conduz e irá conduzir, ó Pai, aquilo conforme a tua vontade, Senhor. E quero, ó Senhor, que o Senhor faça na minha vida a tua vontade, Pai, não a minha, Senhor. Para, ó Deus, para que o seu nome, Pai, seja glorificado e louvado e engrandecido, Senhor. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas, trabalha, Senhor, na tua igreja local, ó Pai, e na tua igreja corpo de Cristo, Senhor. Trabalha na vida de cada um, Senhor, em cada lugar da terra, Pai Santo. Que a tua palavra seja levada e que ela cresça, Pai, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. É isso que eu oro e peço em nome do teu Filho Jesus. Amém.